aí, caminhando para o término aí dessa parte histórica de Daniel, vai ter o capítulo 6, mas em Daniel 5:1 vai falar, né, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Então, só um parênteses aqui, Belsazar era neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele tinha um filho, né, que era Nabonido, e Nabonido, ele gostava de caçar, e ele foi para a Arábia e deixou, né, Belsarus, que é Belsazar, e passou aí a morar na Arábia e deixou o trono para ele. Nabucodonosor morreu em 562, 2 anos antes desse fato acontecer aqui, de Daniel 5. E aí, quando Nabucodonosor morreu, o seu filho, Meraduc, que aparece em Jeremias, vamos ler lá em Jeremias 52, 31, vai aparecer, né, como Evil-Merodach, Jeremias 52, verso 31, que aparece aí. Deixa eu pegar aqui. Jeremias 52, verso 31. Olha só. Estava até mais rápido que no 37º ano do cativeiro, Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e fez sair do cárcere. Lembra de Joaquim? E como Deus é tremendo. Por quê? Falou com ele com benignidade e lhe deu lugar de mais honra no que o dos reis que estavam consigo na Babilônia. Mudou-se a veste do cárcere, Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dado subsistência vitalícia, uma pensão diária, até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Então, Deus mudou a sorte, né, de Joaquim, que foi cativo lá atrás, né? Aí 70 anos de cativeiro aí, praticamente, e, né, a Israel ele começa a Deus a mudar, a olhar, né? Tudo por causa de Daniel e seus amigos, né? A sorte lá, o cuidado e, lógico, Joaquim também se arrependeu e pediu perdão a Deus, né? Aí, Evil Merodach aí, ele foi assassinado pelo cunhado dele, né? Negal Sarazar, que aparece ainda em Jeremias 39, só ainda em Jeremias capítulo 39, verso 3, ele vai dizer assim: entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio, Negal Sarazar, Sangarnevo, Sarsequim, Rabsaris, Negal Sarazar, Rabeque, Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia, né? E aí eles vão fazer a visita lá, olha, em Zedequias, que era rei ainda, né? Bem antes, eles já aparecem ali. Você vê que Deus vai conduzindo a história para esse povo. O verso 13 diz: deste modo, Nebuzaradan, chefe da guarda, ordenou Nebuzaradan, Rabsar, Negal-Sarazer, Rabi-Mague e todos os príncipes do rei da Babilônia, né? O cunhado dele estava aqui, e aí depois, né,
subiu ao trono em 560 a.C., seu filho, Labash Marduk, aí, foi assassinado por um grupo que incluía Nabonido, o neto de Nabucodonosor. Ele retoma o trono, né? E aí, quando volta em Daniel 5:2, e uma coisa importante, que nesse momento a, a cidade da Babilônia estava sendo sitiada por Dario. E aí, em Daniel 5:2, enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas, né? Belsazar, ele fez uma grande festa lá para os deuses de ouro lá. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram trazidos pelo templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses. E aí o verso 4, aos deuses de ouro e de prata e de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Então ele já faz uma alusão a estátua que Nabucodonosor viu no sonho dele, a de ouro, os deuses que tinha. Em Isaías 42, né, essa questão da idolatria é condenado pelo Senhor. Isaías 42, verso 8, ele vai dizer assim, eu sou o Senhor e esse é meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra, às imagens de escultura. Né? Deus começa, e ele fala a respeito dessa questão da idolatria, ainda em Isaías 40, verso 19 e 20. O artífice, Isaías 40, verso 19. O artífice funda a imagem e Eurífides a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Né? Deus vai tratando, né, a respeito dessa questão da idolatria. A gente até vai falar um pouco mais sobre isso aí, mais para frente, a respeito da idolatria. Ainda voltando em Daniel, aí quando chega no verso 5, né, no mesmo instante apareceram, e aqui é uma coisa bem legal, legal assim, não foi para Belsazar, né? No mesmo instante apareceram uns dedos na mão de homem e escreviam defronte o candeeiro na caidura da parede do Palácio Real. O rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então, durante a festa, na parede, de repente apareceu uma mão. Imagine um silêncio do salão, né? E provavelmente estava na visão de todo mundo da mesa, porque Belsazar provavelmente foi quem mais viu, Deus queria tratar com ele, e quem estava do lado viu uma mão do nada aparecer, e ela começa a escrever na parede. E no momento que ela estava escrevendo, o verso 6 vai dizer assim: então mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram. Imagine a festa ali, acabou, né? Acabou naquele momento. E os seus joelhos batiam um no outro. E a gente pense, para Daniel citar isso, porque o rapaz, assim, estava para entrar em pânico, né? A feição dele caiu, o joelho começou a bater um no outro, e eles, imagine, o rei, sem saber. Ezequiel, capítulo 7, e uma coisa interessante, Ezequiel, capítulo 7,
o verso 17 de Ezequiel, né? Ezequiel 7:17, ele vai dizer assim, ó: todas as mãos se tornaram débeis e todos os joelhos em água. No sentido que a pessoa perto da presença de Deus, essas são as visões de Ezequiel a respeito das coisas celestiais. E toda vez que a gente chega nesse momento que tem experimenta a presença do Espírito em nós, o que é espiritual, a nossa vida ela é impactada e ela assim como se fosse água mesmo, né? A gente se derrete na presença do Senhor. Ainda capítulo 21, verso 7, Ezequiel 21, verso 7, ele vai dizer assim, ó, ainda Ezequiel 21, o verso 7 de Ezequiel: quando te perguntares por que suspira tu, então dirás, por causa das novas, quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo espírito se angustia e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Havia uma profecia a respeito dos povos que se perderam durante o processo. E aí Ezequiel vai falando sobre isso. Quando chega no verso 7 de Daniel, capítulo 5, Daniel, capítulo 5, verso 7, ele vai dizer assim: o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e é bem provável aqui que Joaquim estava nesse banquete. Olha que coisa interessante, porque ele se assentava na mesa do rei de Nabonido, de Belsazar. Então, os feiticeiros falou, o rei disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura, me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. Esse é bem legal, porque terceiro, porque ele não podia ser o segundo. Geralmente, quando um rei dava honra, ele falava, será o segundo no meu reino, como foi José do Egito, como foi Daniel na época de Nabucodonosor, que eles prometem assim, mas quando Belsazar, o pai dele, Nabonido, ninguém sabia se estava vivo ou morto na região do Oriente Médio, na Arábia Saudita ali, na região das Arábias. E aí ele falou, então você vai ser o terceiro, porque se meu pai voltar, eu vou ser o segundo e você vai ser o terceiro. Porque isso era muito importante. Uma vez que ele escreve e promete o rei, quando a mulher de Herodes pede a cabeça de João Batista, a filha, né, da mulher de Herodes, pede a cabeça, e ele fala, pede e me darei metade do meu reino. E aí ela pede, eu quero a cabeça de João Batista. Como ele falou na frente de todo mundo, ele teve que cumprir. Então, assim, se o rei falava que tornaria Daniel o segundo reino, se o pai voltasse, ele ia perder o lugar para Daniel, né? Para quem falasse aí, quem interpretasse isso aí. E aí os sábios tentaram e não puderam ler a escrita, porque a escrita era uma língua que ninguém conhecia até o momento, né? Ninguém. E olha que tinha gente de todos os povos, né? Do norte da África até a região da Grécia ali, a Macedônia, toda essa região, e até a Índia fazia parte do Império, começava, né? Que o Império Babilônico ele foi catando cativo. O Império Persa vai até a Índia. Eles um pouco próximo ali pagava tributo também a Nabucodonosor.
E aí o reino vai mudando. A cabeça de ouro agora está perdendo poder para entrar o segundo reino, que era dos Medo-Persa. E aí ele vai continuando ainda em Daniel, né? Com isso perturbou muito o rei e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Aí aparece a rainha mãe, a esposa de Nabucodonosor, por causa do que havia acontecido, vó dele, né, mãe de Nabonido, pai dele. O rei, aos seus grandes, entrou em casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não se turbe teu pensamento. Há no teu reino, e aí ele começa lá, ó, um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. E aí ela lembrou de Daniel, e a gente vai saber por quê. Mas Provérbios capítulo 2, verso 6, de Provérbios 2, 6, Provérbios capítulo 2, o verso 6, ele vai dizer assim: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Tudo que nós acertamos, o que nós estávamos falando, toda a inteligência, toda a sabedoria, toda a capacidade, ela vem do Senhor. Nada é nosso. É bom acordar de manhã e pedir para Deus sabedoria para enfrentar as labutas do dia. A gente não sabe o que vai acontecer hoje, mas se Deus nos dá sabedoria, nós vamos ter a vitória. Ele vai fazer uma citação, e é legal, em Isaías 11, que ele vai falar sobre Jesus. Isaías capítulo 11, verso 2 e 3. Isaías 11, capítulo 2 e 3. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Que sabedoria é essa? Provérbios, capítulo 1, o autor de Provérbios, ele vai falar sobre a sabedoria, e quando chega no versículo 7, Salomão, o filho de Davi, Provérbios 1, 7, vai dizer assim, que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Tudo que eu preciso saber está escrito na Bíblia, está escrito na palavra de Deus. E se eu temo alguma coisa, o princípio do saber é temer a Deus e olhar e falar, nossa, eu realmente preciso mudar algumas coisas, e a gente vai entender nesse leitura de hoje exatamente isso. Essa sabedoria que nós tanto precisamos, ela vem do Senhor, E uma vez que ela vem do Senhor, ele nos conduz aí a passos verdejantes, como diz o Salmo 23. E eu queria ler o verso 17 de Efésios 1:17. Efésios 1:17 diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, Efésios 1:17, é isso aí, ó. De revelação, sabedoria, no pleno conhecimento deles. Então, a morte de Jesus, pode voltar para Daniel 5 lá, a morte de Jesus
ela vai nos trazer exatamente isso, vai nos trazer a graça de Deus e a sabedoria. A gente já viu lá em Tiago, né? Quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que ele dá livremente. Então, e o que é a sabedoria? Temer a Deus. Só isso. Não precisa muito. Voltando ainda em Daniel, capítulo 5, aí quando chega no verso 12, porquanto a mãe falando ainda, né? A, a, a avó de Belsazar. Porquanto o Espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel. Olha só, presta atenção aqui. A quem o rei puser o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Olha essa mulher, né? Se converteu a Jesus, a avó dele, porque ela viu o testemunho de Daniel e ela falou, olha, é Daniel o nome dele. Ela não colocou o nome, o rei colocou o nome de Caldeu para Daniel, que era Beltesazar. E ela traz de volta a identidade de Daniel, fala, olha, tem um rapaz aqui de Daniel, seu avô mudou o nome dele, mas ele é Daniel, Deus é a minha justiça. O nome é tão importante para Deus, tão importante para Deus, e a gente não imagina o quanto. Lá em Gênesis, pega a sua Bíblia em Gênesis 17, Gênesis 17, o verso 15, colocar aqui, Gênesis 17, verso 15. Todo domingo eu tenho gravado alguma coisa ali na Bíblia, né, de texto, e eu gostaria que às vezes você desse uma assistida também, que eu pego só o versículo e a gente trabalha essa questão da língua aí. Em Gênesis 17, verso 15, vai falar, e eu acho muito legal isso aí, e então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu. E disse consigo, um homem de 100 anos, isso é Sarai falando, né? Então se prostrou Sarai, né? Se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu e disse consigo, um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara com seus 90 anos. Então, Deus tinha mudado o nome de Sara um pouco antes aí, porque o nome dela era Sarai. Então, vou escrever aqui, ó, Shin Resh Yud, né? Então, Sarai tinha esse Yud aqui, né? Que representa, opa, mão, né? Sarai quer dizer aquela que é governada por si mesma, aquela que manda em si, né? Era um nome muito forte. Mas aí Deus vai mudar o nome dela para Sara e ele faz uma única mudança, né? Ele usa mesmo e no lugar de Yud ele usa o Re, essa quinta letra do alfabeto grego que representa Deus. Ele muda de Sarai, aquela que é governada por si próprio, para ser governada por Deus. Só uma letra mudou o destino dessa família aí, né? Toda a arrogância de Sarai, ela perde ali. Abraão, a mesma coisa. Ainda no verso 5 de Gênesis 17, 5, ele diz assim, Abrão já não será o teu nome. Gênesis 17, verso 5. Teu nome, e sim Abraão, porque por pai numerosas nações te constituí. Isso aqui é tão tremendo, porque Abrão, né, colocar aqui o nome de Abrão, e opa, vamos lá.
Abrão, Abram, né? Ele escreve assim. E aí Deus falou: você não vai ser Abram ou Abrão, porque Abrão significa excelso pai. Pai muito bom, mas só isso, né? É, ele é um pai muito bom, mas não tinha filhos, né? Então ele tinha uma mulher chamada Sarai, aquela que governa a si mesmo, e ela era casado com um pai muito bom, né? Então assim, ela a gente percebe isso quando os dois filhos brigam e aí tem aquela disputa do da herança e Jacó engana seu irmão. E aí Deus muda de Abraão para Abraão, né? E aí ele coloca o rei, né? De novo aí. Então ele coloca uma única letra, né? Que é o rei no nome de Abraão, aumentando, mudando o nome de Abraão, Abra para Abraão. Nesse momento, ele se torna pai de multidões. Deus agora faz uma promessa para ele. E isso é muito importante, né? Ah, quando nós lemos lá em Êxodo, né, 3:14, quando Moisés pergunta, Êxodo 3:14, e Moisés pergunta, em nome de quem? Tá aí, né? Eu sou o que sou, né? Eirê, Axé, Errei. Ou seja, eu sempre fui, sempre existi. Não se pode dar nome no que é eterno. Quando Moisés perguntar quem é você, você vai falar, cara, eu sou eterno. Como é que você vai dar um nome? Você dá nome quando você cria alguma coisa, quando passa a existir, né? Isso chama aquilo, cadeira, mesa, sofá, né? João, Maria, Pedro. Mas para que você vai dar nome em Deus que não existe? Mas o nome é algo tão importante. Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Né? A gente tem outros, né? O nome de Paulo, que era Saulo, significa soberbo, arrogante. Deus muda o nome de Saulo para Paulo, que é pequeno. Assim como Jacó, que é enganador, muda para Israel, né? Ou seja, pai de Israel, pai de um novo povo, né? Herança do Senhor. E quando chega em Apocalipse, capítulo 2, 7, quando a gente estiver estudando Apocalipse, a gente vai ver isso tudo. O verso 7 de Apocalipse, capítulo 2, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei, 2:7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Lembra da árvore da vida? Que se encontra no paraíso, diz Deus. O verso 17, eu só coloquei aí para você. Lembra que eu falei que a árvore está lá, a gente estudou lá, os querubins estão guardando essa árvore e depois nós vamos ter acesso a ela. Para nós não, porque não vai fazer diferença, porque nós vamos ter o corpo glorificado. Mas quem vencer o milênio vai usufruir disso. No verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Maná significa que é isto, no hebraico. Maná. Um dia apareceu de manhã, alguém perguntou, o que é isso? Ninguém sabia. E ficou o nome, maná. O que é isso? Né? E darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então, eu e você, nós vamos ter um nome novo. Por isso que Jesus fala que aquele que conhece de Jesus, ele tem que morrer e nascer de novo. Quando a gente morre,
aquela identidade antiga, ela não faz mais parte da nossa vida. Eis que agora tudo novo se fez. Agora nós temos uma nova identidade. Agora nós temos um novo nome. E esse nome nós só vamos ter, né, quando nós chegarmos na presença do Senhor. Amém? Que bênção. A gente vai estar orando aí hoje. Amanhã a gente continua aqui em Daniel, capítulo 5. Né? Nós vamos ver o que estava escrito e a interpretação do que estava escrito e o que aconteceu em função disso. Pai, quero agradecer por essa manhã abençoada que o Senhor nos dá, pela oportunidade de ler a Tua palavra, Senhor. E que Teu Espírito Santo constrange e mude o nosso coração, segundo a Tua verdade, segundo a Tua graça. E possamos caminhar diante do Senhor, em verdade e em justiça, no nome de Jesus. Amém.